Olá, meu caro detetive! Tenho uma porção de novos enigmas de arrepiar. Você está pronto? Então, aperte o cinto. Um turista estrangeiro foi a uma delegacia de polícia. Ele disse: "Um cara com uma tatuagem e uma longa barba me forçou a entregar minha carteira." O policial disse: "Não se preocupe, o criminoso é um desses 5. Eles já foram presos. Você só precisa identificar quem te atacou. Olhe para esses homens. Você pode ajudar o turista a descobrir quem foi o agressor?" Esse cara, não, ele tem uma tatuagem no braço esquerdo. Este, não, ele só pode usar uma mão. Esse cara tem uma barba curta. Esse cara está usando um gesso. Sobra esse homem aqui. Amigos mal entendido amigos. Significa mal entendido entre amigos. Você está caminhando pelo parque quando ouve passos logo atrás, e tudo fica escuro. Quando volta a si, está em um porão iluminado por 15 velas acesas. Eu o libertarei se você resolver meu enigma corretamente. Mas se não, você nunca mais sairá deste lugar. Oh não, há alguém nas sombras. Você está vendo 15 velas, vou apagar 6 delas. Quantas velas restarão? Qual será sua resposta? Se você disser à pessoa misteriosa que restarão 6 velas, ela o deixará ir. Afinal, o restante das velas acabará se queimando completamente, todas menos as 6 que foram apagadas. Alguém roubou joias caras do quarto de hotel da Sra. Doris. Isso aconteceu por volta das 6 horas da manhã. Quando a polícia chegou, o proprietário do hotel disse que havia caído uma forte nevasca no início da manhã. Isso destruiu todas as provas. De repente, um dos policiais avistou um criminoso infame. Ele havia sido acusado de cometer vários roubos, mas sempre conseguia se safar. O homem negou estar no hotel naquele momento. "Eu só cheguei há meia hora", afirmou. Os policiais perceberam imediatamente que ele estava mentindo. Como? Há uma camada espessa de neve no carro do criminoso. Se ele estivesse dirigindo até o hotel, não haveria neve no capô. Ela teria derretido ou sido levada pelo vento. E como agora está ensolarado, não pode ser neve nova. Clara estava em seu quarto de hotel quando ouviu alguém bater em sua porta. Ela olhou pelo buraco da porta e viu um homem desconhecido do lado de fora. Ele se apresentou. "Oi, sou o gerente do hotel. Desculpe incomodá-la, mas nosso banco de dados caiu. Você poderia me deixar entrar para confirmar algumas informações?" Clara imediatamente correu para seu telefone e ligou para a segurança. Por quê? O crachá na camisa do homem diz Chloe Smith, e esse é um nome feminino. Isso significa que o homem é um gerente falso. Damian tinha problemas com dinheiro. Foi por isso que ele teve que vender a única coisa valiosa que tinha, uma pintura cara de um artista do século 17. O homem que a comprou mostrou a tela a seu amigo, um detetive da polícia. Depois de olhar atentamente para o quadro, o detetive disse que a pintura era falsa. Como ele descobriu isso? Há linhas de energia elétrica na imagem, mas elas não existiam no século 17. Agora veja esses professores. Você consegue descobrir qual deles é milionário? A, B ou C? Ha! Enganei você. Na verdade, não se trata de um enigma, mas de um mini teste psicológico. Se você decidiu que o professor A é um milionário, você tem uma energia incrível, é espontâneo e está sempre pronto para explorar novos lugares. Se a sua escolha foi o professor B, grandes festas barulhentas não são para você. Elas podem deixá-lo emocionalmente esgotado. E se você achou que o milionário era o professor C, você é uma borboleta social e a alma de qualquer festa. E então, até que ponto isso é verdade? Me conta nos comentários abaixo.
O detetive Thomas foi acampar com seus amigos. Em determinado momento, ele foi buscar lenha. Quando voltou, viu uma de suas amigas, Alice, deitada no chão inconsciente. Havia mais 3 pessoas no acampamento: Julie, a amiga de Alice, Mary, a irmã de Alice, e Adam, o namorado de Alice. Thomas pediu a todos que mostrassem seus pertences. Dê uma olhada nas coisas deles e tente descobrir quem tem algo a ver com o estado de Alice. É a Julie. Se você olhar com atenção, verá uma foto do Adam entre as coisas dela. Ela deve ter uma queda por ele e provavelmente machucou a Alice por ciúmes. Eve foi a uma expedição à Antártica com um grupo de cientistas. 3 dias após o início da expedição, acordou e descobriu que todos os seus colegas estavam desaparecidos. A única coisa que ela encontrou foi um envelope. Dentro dele havia uma carta. Aparentemente, um cientista maluco havia levado seus amigos. Agora, Eve só poderia salvá-los decifrando seus enigmas. Aqui está o primeiro. Quantos meses tem 28 dias? O número que você obterá é o número de metros que você precisará andar para frente antes de começar a cavar. Eve sabia a resposta correta. Todos os 12 meses têm 28 dias. 12. Ela andou 12 metros e começou a cavar. A próxima pista estava esperando por ela ali. Era uma bolsa com um livro, uma lata de tinta, uma chave de fenda e um bilhete que dizia que o cientista havia trancado seus amigos em seu laboratório numa caverna. Não demorou muito para Eve encontrar a caverna, mas havia 4 entradas. A passagem 1 era guardada por aranhas venenosas. A passagem 2 tinha um macaco enorme e bastante agressivo bloqueando a entrada. Na passagem 3, Eve viu um mamute. E na entrada da passagem 4 havia um poço sem fundo. Qual túnel Eve deve escolher? O terceiro, os mamutes foram extintos há milhares de anos. Portanto, o animal que a garota vê é provavelmente um holograma. Eve entrou no laboratório e viu um cachorro lá dentro. Mas não era um cachorro comum, era um cachorro robô. Latindo, ele correu atrás de Eve. A garota se lembrou de que havia um livro, uma lata de tinta e uma chave de fenda na bolsa que havia encontrado. O que ela pode usar para se livrar do robô? Eve deve abrir a lata de tinta e jogá-la no robô. Como a tinta é líquida, provavelmente causará um curto-circuito. Eve respirou aliviada e começou a olhar ao redor. De repente, viu uma chave no chão. A garota pegou e foi para a sala ao lado. Assim que entrou, a porta se fechou e uma voz bizarra começou a falar. Em 50 minutos, um gás tóxico encherá a sala. Sua única chance de sobreviver é tomar o antídoto antes que o gás seja liberado. Nesse momento, Eve viu uma pequena caixa. Ela abriu e viu 4 comprimidos e uma instrução. Tome 4 comprimidos, um a cada 15 minutos. Será que Eve terá tempo de tomar todas as pílulas antes que o gás encha a sala? Sim, com certeza. Os primeiros 15 minutos começarão depois que ela tomar a primeira pílula. Portanto, tomar 4 pílulas levará 45 minutos. Eve saiu do quarto e finalmente encontrou seus amigos, todos amarrados. Ela os libertou imediatamente, mas eles precisavam sair dali o mais rápido possível. Eles viram 3 portas que davam para o lado de fora. Atrás da primeira porta havia ursos polares famintos. Atrás da segunda porta, o ar era tão frio que era impossível sobreviver ali. E atrás da terceira porta, havia um lago com piranhas até a cintura. Qual caminho os amigos deveriam escolher? O caminho da terceira porta. O laboratório fica em uma caverna de gelo, lembra? A água do lago estará congelada. Eles simplesmente caminharão sobre o gelo e sairão da caverna. Liberdade! Corvos estão voando no céu. Um à frente e 2 atrás. Um atrás e 2 à frente. Um entre 2 e 3 em uma fileira. Você consegue descobrir o número exato de corvos
3. Eles estão se movendo um após o outro. O barista precisa encher 2 sacas com café de outra saca de tamanho semelhante. Você consegue descobrir como fazer isso? Fácil. Coloque as sacolas vazias umas dentro das outras e, em seguida, enche-as com café. 2 mães e 2 filhas entram em uma cafeteria e pedem 3 cappuccinos. Cada uma recebe um. Como isso é possível? Elas são uma avó, uma filha e uma neta. Você consegue escrever um número que consiste em 11 milhares, 11 centenas e 11 dígitos? Muitas pessoas acham que será 111.111, mas na verdade é 12.111. O computador de Rachel está quebrado, mas ela precisa fazer um trabalho urgente. Então ela decide usar o laptop do marido. Mas infelizmente ele mudou a senha. Por sorte, Rachel encontra um bilhete com uma pista por perto. Ela digita o código, mas não funciona. Você pode ajudá-la a decifrar a senha? Para resolver esse quebra-cabeça, Rachel precisa trocar cada letra pela letra anterior do alfabeto. S implica R, B implica A, D deve ser substituído por C e assim por diante. E a senha final é Rachel. Que fofo. Peter, Jenny e Timothy estão presos em 3 gaiolas separadas. A cela de Peter contém um explosivo. A gaiola de Jenny está cheia de gás tóxico. E a cela de Timothy está coberta de gelo. Você consegue adivinhar quem tem mais chances de sobreviver? Timothy. É apenas gelo, portanto logo estará derretendo. Timothy não terá tempo de congelar. Gerald tem 100 anos e alguns meses de idade, mas ele só teve 25 aniversários em toda a sua vida. Como isso é possível? Esse homem nasceu em 29 de fevereiro, portanto seu aniversário ocorre apenas uma vez a cada 4 anos. A polícia descobre que vários criminosos vão deixar a cidade de trem nesta manhã. Os seguranças da estação ferroviária detiveram 4 pessoas suspeitas e examinaram suas bagagens. Você pode ajudá-los a descobrir quem é inocente? Esse cara carrega pasta de dente sem escova de dente. Uma pessoa supostamente cega carrega uma lanterna. E por que um homem careca precisaria de um frasco de shampoo? Ao que parece, apenas o cara da esquerda não é um criminoso. Os pássaros sentavam-se um em cada árvore. Um não tinha lugar. Mas quando eles se sentaram 2 em cada uma árvore ficou livre. Você consegue descobrir o número de pássaros e árvores? Quatro pássaros e 3 árvores. Um fazendeiro tem 350 laranjas. O desafio é dividi-las em 3 pilhas, de modo que uma pilha seja 4 vezes menor que a maior. E outra pilha, 2 vezes menor que a maior. Quantas maçãs haveria em cada pilha? Zero. O fazendeiro tem 350 laranjas, não maçãs. David convida seus amigos para passar um fim de semana em sua casa. Eles vão e se divertem muito. Infelizmente, uma terrível tempestade começa um dia antes de eles partirem. Chove torrencialmente, ventos fortes quebram árvores, derrubam cabos e causam quedas de energia em todo lugar. Na manhã seguinte, o tempo melhora, mas David descobre que seu relógio de ouro sumiu. Era um presente muito caro de seu avô. David faz apenas uma pergunta a todos os seus amigos. Não consigo encontrar uma coisa que é muito importante para mim. Vocês podem me dizer o que estavam fazendo ontem? Mônica diz: passei a maior parte do dia no meu quarto estudando. Mike diz: eu estava tocando minha guitarra elétrica na garagem. E Mia diz: eu nem sei como é o seu relógio. Depois de ouvir as respostas, David sabe com certeza quem está mentindo. Você consegue descobrir? Houve uma queda de energia. Isso significa que Mike não conseguiu tocar guitarra elétrica. Além disso, David não disse nada sobre o relógio.
Então, como a Mia sabia disso? Portanto, Mike e Mia roubaram o relógio. Você consegue criar um quadrado movendo apenas um palito de fósforo? Você precisa pensar fora da caixa para decifrar esse quebra-cabeça. Aqui está a solução. Este quadrado é pequeno, mas ainda assim corresponde à tarefa. Rob administra um restaurante. Ele tem 4 barris de excelente kombucha e está guardando tudo para a próxima festa de aniversário, que começará em 24 horas. Rob entra na sala de armazenamento e vê um bilhete perto dos barris. Ele diz: eu coloquei um feitiço em um dos barris. Qualquer pessoa que beber kombucha dele se transformará em uma sereia em 10 horas. Boa sorte. Felizmente, Rob tem uma amiga, Shelly, que está sonhando em ser uma sereia. Rob decide testar o kombucha nela antes do início da festa. Você consegue descobrir uma maneira de verificar 4 barris em 24 horas? Rob deve dar a Shelly o kombucha do primeiro barril imediatamente. Depois, o kombucha do segundo barril 1 hora mais tarde. E a terceira bebida 2 horas mais tarde. Se a Shelly se transformar em uma sereia em 10 horas, isso significa que o primeiro barril está sob o feitiço. Se ela mudar em 11 horas, a culpa é do segundo barril. E se ela se tornar uma sereia em 12 horas, a culpa é do terceiro barril. Mas se Shelly permanecer a mesma, o quarto barril está encantado. O gerente de uma loja de computadores liga para a polícia e grita: ajudem-me! Minha loja foi roubada! Os policiais chegam imediatamente ao local, mas não conseguem ver ninguém. De repente, eles ouvem alguém batendo na porta no canto da loja. Eles a abrem e vem uma senhora ansiosa. É a gerente. Alguém me trancou do depósito. Deve ser um dos assistentes da loja. Os policiais pedem à senhora que chame seus funcionários para o interrogatório. A gerente diz: só um segundo, não consigo encontrar meu telefone. Ah, ele está aqui. Ela nem sequer começou a ligar antes de os policiais aprenderem. Por quê? Ela estava trancada no quarto e o telefone estava em cima de um balcão. Como ela poderia chamar a polícia? Onde a sexta-feira realmente vem antes da quinta-feira? Reserve um tempo para pensar sobre isso. No dicionário, a sexta-feira sempre vem antes da quinta-feira. Nina sai de casa às escondidas tarde da noite para encontrar seu namorado secreto. Ela acha que é muito cuidadosa e silenciosa. Mas todos os colegas de quarto de Nina sabem de seu plano. Além disso, sabem que Nina voltará à meia-noite. Elas decidem fazer uma aposta. Aquele que notasse Nina primeiro, quando ela começasse a escalar a cerca, seria o vencedor. Essa pessoa ficaria livre das tarefas por 1 mês. Para não cair no sono, Bella liga sua série favorita. Nora vai até a cozinha preparar lanches para todos. Wendy se senta na sala de estar com um livro. E, finalmente, Kelly vai para o seu quarto e começa a meditar. Quem será o primeiro a ver Nina quando chegar a hora? Kelly. Seus olhos estarão acostumados com a escuridão e ela enxergará melhor do que os outros. Lily é uma confeiteira descolada. Ela está trabalhando duro na cozinha a noite toda para criar um bolo de casamento especial. Finalmente, ele está pronto. Lily o coloca na geladeira e sai para fazer uma pausa. 15 minutos depois, ela retorna e quase desmaia. Algum monstro arruinou sua obra-prima. Lily questiona 3 suspeitos. Diana, a barista, diz: abri a geladeira há 1 hora para pegar uma nova caixa de leite de soja. Seu bolo estava ótimo. Paul, o gerente da padaria, diz: eu não toquei no bolo. Estava falando ao telefone com nossos clientes. E o Will, zelador, diz: entrei na cozinha há 5 minutos e notei um pouco de chocolate no chão perto da geladeira. Abri a geladeira e vi o bolo quebrado, mas não fui eu. Quem está mentindo? Diana. 1 hora atrás, o bolo ainda não estava pronto, então ela não conseguiu vê-lo na geladeira. Mary estaciona seu carro perto de sua loja favorita. Você consegue ver algo estranho aqui? Dê uma olhada no reflexo na janela. A cor do carro dela não corresponde à realidade. Uma pequena cidade realiza um festival de inverno com um concurso de esculturas de gelo. As 3 melhores esculturas chegaram à final. A festa vai bem e todos se divertem. Oh não!
Alguém salpicou as esculturas com sal. Elas estão perdendo a forma e se desfazendo. O xerife local interroga 3 suspeitos. Brian diz: eu não fiz isso. Estava muito ocupado construindo um boneco de neve. Gemma diz: eu estava longe das esculturas, tirando selfies com minha avó perto da área de jantar. Veja você mesmo se não acredita em mim. E Dan diz: acredito que tenha sido Brian. A escultura vencedora foi criada por sua ex-namorada. Eles não se dão bem. Depois de ouvir o que eles tinham a dizer, o xerife sabe com certeza quem é o culpado. E quanto a você? Dê uma olhada nas selfies da Gemma com a vovó. Na primeira foto há um saleiro grande sobre a mesa. E na segunda selfie, o mesmo saleiro está ausente. Ele está escondido no bolso do paletó da Gemma. Ela pegou o sal escondido e estragou as esculturas. Amy está visitando uma cidade desconhecida. Ela vê 4 criaturas mágicas nessa área e fica apavorada. Você também consegue vê-las. Dê uma olhada nesta árvore. É um goblin da madeira. Há um lagarto transparente rastejando pelo arranha-céu. Além disso, há um duende escondido nos arbustos de flores. E há uma fada dirigindo este táxi. Diana volta para a casa do trabalho e descobre que alguém quebrou seu bule de chá antigo na cozinha. Ela fica furiosa e interroga 3 suspeitos. A empregada doméstica diz: fiquei limpando o segundo andar o dia todo. Nem sequer entrei na cozinha hoje. O jardineiro diz: eu estava colhendo lírios no jardim pela manhã. Só entrei na cozinha uma vez para colocar flores frescas no vaso. O bule de chá estava bom. E o cozinheiro diz: eu estava preparando o jantar na cozinha. Depois fui ao banheiro para tirar o uniforme. Quando voltei para a cozinha, o bule já estava quebrado. Quem está mentindo? O jardineiro. Dê uma olhada nas flores no vaso. Elas não parecem nada frescas. Bob costumava ser fazendeiro em outro país. Ele criava galinhas. As coisas estavam indo bem e ele ganhava um bom dinheiro. Mas então ele comprou uma fazenda maior em outro país e se mudou para lá. Logo, Bob ficou sabendo que as enchentes são muito frequentes nessa área. Mas ele não desistiu e decidiu criar patos em vez de galinhas. Por quê? Os patos sabem nadar, portanto as enchentes não são tão perigosas para eles. Aqui estão 3 fósforos. Você consegue fazer um 6 com eles sem quebrá-los em pedaços? Quem disse que o número precisa ser o padrão 6? Os fósforos formam um número romano 3 perfeito. Portanto, tudo o que você precisa fazer é aproximar os fundos dos 2 primeiros fósforos um do outro e você terá um número romano 6. Você tem 2 ampulhetas de areia, uma de 7 minutos e outra de 11 minutos. Usando apenas essas 2 ampulhetas de areia, como você pode medir 15 minutos? Etapa 1. Inicie as 2 ampulhetas no mesmo momento. Etapa 2. Aguarde até que a ampulheta de 7 minutos se esgote. 7 minutos se passaram. Vamos passar para a etapa 3. Reinicie a ampulheta de 7 minutos. Nesse momento, a ampulheta de 11 minutos terá 4 minutos restantes para atingir o tempo limite. Assim que o vidro de 11 minutos atingir o tempo limite, inverta a ampulheta de 7 minutos. Nesse momento, já se passaram 11 minutos. Após inverter a ampulheta de 7 minutos, ela terá agora 4 minutos restantes para o tempo limite. Depois que esses 4 minutos se esgotarem, o tempo total será de 15 minutos. Um concurso de beleza está acontecendo na cidade. Melanie vence e recebe sua coroa de Rainha da Beleza. Após o concurso, uma faxineira encontra Melanie inconsciente nos bastidores. O detetive chega à cena do crime em 20 minutos. Ele faz apenas uma pergunta aos suspeitos. O que vocês estavam fazendo nos últimos 20 minutos? Holly, rival, diz: eu estava tirando selfies com meu namorado. Steve, o fotógrafo, diz: eu estava tirando fotos dos participantes. O Sr. Bold, o juiz, diz: eu estava conversando com a minha esposa. E a faxineira Stella diz: encontrei Melanie e liguei para a emergência imediatamente. E depois fiquei com ela até a chegada dos médicos. Quem está mentindo?
Steve, Melanie está em suas fotos. Portanto, ele não pode tê-las tirado nos últimos 20 minutos. Bella aparece em um famoso programa de TV para ganhar dinheiro. Sua última tarefa é colocar a mão em um de 3 tanques. Há barras de ouro em cada um deles. Ela tem permissão para pegá-las se puder. Um tanque está cheio de água fervente e o segundo de ácido que queimará qualquer coisa. E o terceiro tanque está cheio de escorpiões venenosos. Em qual tanque a Bella deve colocar a mão? A Bella deve esperar até que a água fervida esfrie e usar o primeiro tanque. James está caminhando na floresta. De repente, ele avista um duende. James agarra a criatura e lhe pergunta: "Onde está seu ouro? Responda-me agora!" O duende diz: "Está embaixo desta árvore. Apenas me deixe ir." James responde: eu não tenho uma pá. Tenho de ir para casa. Mas como posso encontrar esse lugar depois? James tem uma ideia. Ele amarra uma fita vermelha sobre a árvore para reconhecê-la entre as outras. E então James faz o duende jurar que nunca vai tirar a fita. Mas o duende encontra uma maneira de esconder seu ouro de James sem quebrar o juramento. O que ele fez? Ele amarrou uma fita vermelha em cada árvore dessa floresta. Holly e Sally preparam uma nova pegadinha. Elas vão para a escola às 5 da manhã e entram sorrateiramente na sala de aula. De repente, elas veem um morcego se transformando em sua professora de biologia. Elas passam o dia inteiro olhando para a professora. Há alguma prova de que ela é uma vampira? Dê uma olhada no casaco dela. Ela está escondendo um objeto muito peculiar em seu bolso. Vamos dar uma olhada mais de perto nesse grupo. Uma das senhoras foi sequestrada. Você consegue adivinhar quem? É a senhora da direita. Se a senhora da esquerda tivesse sido sequestrada, ela não teria uma bolsa de mão com ela. Megan chega do trabalho e descobre que seu gato está desaparecido. Deve ter se esgueirado pela janela. Megan percorre a vizinhança e pergunta a 3 possíveis testemunhas. Molly diz: "Acabei de chegar do trabalho, não vi nenhum gato no caminho." A senhora Darling diz: "Eu já tenho 15 gatos, porque preciso do seu." Victor diz: "Sou alérgico à maioria dos animais, portanto nunca tive animais de estimação e não sei como ajudá-la." Quem está mentindo? Victor há pegadas de gato em seu jardim que levam a uma porta para animais de estimação em sua varanda. Portanto, ele obviamente tem um animal de estimação. 4 pessoas com fantasias de Halloween roubaram um banco, mas acabaram sendo pegos e presos na mesma noite. Uma delas tem apenas 12 anos de idade. Você consegue adivinhar quem é? Esse cara. Suas mãos são muito pequenas para essas algemas. Qual delas é a mais rica? A mulher à direita. Seu nome está gravado na bolsa. E a outra mulher está usando a bolsa com orgulho. Na tarde de segunda-feira, os alunos encontram seu professor de matemática inconsciente na sala de aula. Alguém o atacou durante o intervalo do almoço. A polícia suspeita que o criminoso seja um dos alunos. Você consegue identificar essa pessoa? O professor agarrou a camisa do agressor e a rasgou. Esse cara não usa camisa. Portanto, ele é um criminoso. James e Molly estão casados há 5 anos, mas ainda não tiraram férias. Finalmente, eles decidiram ir para o litoral. Para chegar lá, precisam atravessar a fronteira. O guarda diz:
Vocês têm que me dizer a senha se quiserem passar. Você pode ajudá-los a decifrar a senha? Devemos contar o número de bancos, árvores e maçãs nessa área. Portanto, o código é 471. Dan e Sam estão na praia. Dan joga vôlei e depois vai a um café na praia para tomar alguns drinks. Dan experimenta seu coco. Logo depois, ele se sente mal e desmaia. Sam liga para o SAMU e eles levam Dan para o hospital. O policial questiona 3 suspeitos. Sam diz: Ele bebeu um coco dessa cafeteria e se sentiu mal. Acho que o garçom o envenenou. O garçom diz: Por que eu faria isso? Dan jogou vôlei antes de vir para cá e ganhou o jogo. Talvez seu adversário tenha decidido se vingar. E Kyle, o adversário, responde: Terminamos o jogo e eu fui nadar no mar. Quem envenenou Dan? Dê uma olhada no placar. Dan perdeu o jogo. Portanto, o garçom mentiu sobre sua vitória para incriminar Kyle. Sheila está fazendo um passeio de barco, mas nem todos os passageiros são humanos. Você consegue identificar quem não é? Dê uma olhada no cabo de vassoura. Ele está levitando. Ela é uma bruxa. É uma manhã ensolarada de domingo. Gia e sua filha Lizzie estão assistindo à TV. De acordo com a previsão do tempo, hoje será chuvoso e ventoso. Gia diz: Lizzie, por favor, não saia de casa hoje. Você pode pegar um resfriado. Gia sai para fazer compras e deixa Lizzie sozinha em casa. Ela volta em cerca de 2 horas. Estava chovendo. E Gia percebe imediatamente que Lizzie saiu de casa. Como ela sabia? Alguém moveu o guarda-chuva. Kelly chega a um hotel onde reservou um quarto. O gerente diz que ela pode escolher um quarto. Há 4 opções disponíveis. Você pode ajudar Kelly a fazer a escolha certa? Há uma lixeira fedorenta atrás da janela no primeiro cômodo. Quanto ao segundo cômodo, há alguém observando através deste quadro. E há um zumbi no armário do quarto. Portanto, Kelly deve ficar no terceiro cômodo. Jack é um advogado bem-sucedido. Ele tem uma pequena casa de campo onde mora sozinho. Certa vez, ele sai em uma viagem de negócios. 5 dias depois, ele chega em casa e descobre que alguém entrou em seu escritório. Seus inimigos devem tê-lo revistado. Como ele ficou sabendo? Alguém abaixou sua cadeira. Stella vai à sua cafeteria favorita para almoçar. Ela pode escolher uma dessas 3 combinações, mas ela é alérgica a frutos do mar, a todos os vegetais verdes e a todas as frutas vermelhas. Você pode ajudá-la a escolher a opção mais segura? Antes de mais nada, vamos excluir o terceiro almoço. Há camarões nadando nessa sopa. A combinação de burrito de frango parece boa, mas a sobremesa contém frutas vermelhas. Portanto, Stella deve escolher a lasanha. Lisa quebra seu telefone e vai para a assistência técnica. Lá ela encontra 3 funcionários. Um deles é um impostor. Você consegue adivinhar quem é? Esse primeiro cara, ele está usando um garfo comum para consertar o dispositivo. Peter está caminhando em um jardim. Ele tira algumas belas fotos da lua cheia. De repente, alguém o empurra por trás e ele desmaia. Depois de um tempo, Peter acorda em um porão assustador. Uma voz misteriosa diz que Peter pode escapar por uma dessas 3 portas. Há vários lobos atrás da primeira porta.
Eles não estão comendo há 2 anos. Portanto, estão com muita fome e raiva. Atrás da segunda porta, há uma floresta cheia de monstros venenosos. Eles odeiam a humanidade e é impossível passar por eles com vida. E há um lobisomem assustador esperando atrás da terceira porta. Qual caminho é mais ou menos seguro? O quarto 2 é uma má ideia. Como é lua cheia, o quarto 3 também não é seguro. Portanto, Peter deve usar a primeira porta. Os lobos não conseguem sobreviver sem comida por 2 anos. Wendy está preparando um projeto para a faculdade em um espaço de coworking. Ela deixa o laptop sobre a mesa e vai ao banheiro. Quando volta, descobre que seu laptop desapareceu. Quem o roubou? É a senhora à direita. O bolso de seu capuz tem um formato quadrado estranho. O detetive Silvio foi chamado para investigar um roubo no museu da cidade. Um diamante de valor inestimável desapareceu e o ladrão não deixou nenhum rastro. Depois de analisar as câmeras de segurança, o detetive reuniu 3 suspeitos: o segurança, o curador e um visitante. O segurança disse que só saiu do seu posto na hora do almoço e que poderia jurar que o diamante ainda não havia desaparecido naquele momento. O curador passou o dia guiando uma visita ao museu para um grupo estrangeiro. Eles foram ver o diamante no início do passeio e o objeto ainda estava brilhando em seu lugar. O visitante disse que só tinha entrado para uma visita rápida e nem sequer passou pelo corredor Mezzi, onde a joia estava guardada. Após essas 3 entrevistas, o Silvio encontrou o culpado. Você consegue dizer quem foi? O visitante. Antes de mais nada, ele sabia a localização exata do diamante dentro do museu. Além disso, deu uma olhada no cordão que o homem está mexendo em uma das mãos. O detetive o tirou de debaixo da manga e voilá! O diamante estava preso a ele. Acho que o cara não teve tempo de ir para casa e guardar a joia, não é? A Júlia e as amigas decidiram passar o fim de semana em uma cabana na floresta. Elas chegaram na sexta-feira à noite e passaram a noite se divertindo com jogos de tabuleiro e contando histórias assustadoras. Quando acordaram no sábado de manhã, descobriram que alguém havia roubado todo o suprimento de alimentos. O vidro da porta estava quebrado, mas fora isso, não havia sinais de quem poderia ter feito isso. Assim, o grupo decidiu vasculhar a mata ao redor para ver se encontrava o culpado. Dê uma boa olhada na cena com a qual as amigas se depararam e veja se consegue descobrir quem levou a comida. O que é aquilo no canto superior esquerdo? Parecem pegadas de urso, não é? E não apenas de um, mas de vários. Ah, e eles até deixaram uma embalagem de óleo no chão como prova. Sim, esses ursos pardos foram os culpados, com certeza. Um homem carregando 2 sacos de areia atravessa a fronteira de Genóvia todos os dias em uma bicicleta. Todas as vezes, os funcionários da alfândega o param e o revistam para ver se ele está tentando contrabandear algo ilegal, mas não conseguem encontrar nenhuma prova de que o cara seja um contrabandista. O homem ri e atravessa a fronteira com sucesso, contrabandeando um item por viagem. Você consegue descobrir o que ele leva de ilegal? Isso é fácil. Ele é um contrabandista de bicicletas. Para isso, distrai os guardas com 2 sacos de areia. Mas todos os dias, atravessa a fronteira com uma bicicleta nova. Cara esperto, não é? A cara rosada é a ladra mais rápida do mundo. Ela trabalha ao lado do gênio do crime, o zebra mascarado. Mas foi pega recentemente e colocada na cadeia. Ela e seu parceiro no crime já haviam elaborado um plano para o caso disso acontecer. O zebra mascarado passará por fora da cerca da prisão e enviará um sinal para a cúmplice. 45 segundos após o sinal, ele desligará a cerca elétrica, dando a ela algum tempo para fugir da prisão. O problema é, a cara rosada não tem um relógio,
Ficou apenas com um isqueiro e 2 pavios, que são inflamáveis, e ela sabe que ambos queimam por exatamente 1 minuto, mas não queimam uniformemente, portanto, se cortá-los ao meio, um lado pode queimar por 40 segundos, enquanto o outro por 20 segundos. Como a cara rosada pode usar os pavios para cronometrar exatamente 45 segundos e fazer sua fuga da prisão. Bem, se ela acender o mesmo pavio em ambas as extremidades simultaneamente, ele se queimará em exatamente 30 segundos. Para cronometrar os últimos 15 segundos, a criminosa terá de acender o segundo. Para isso, pode acender as 2 extremidades do primeiro pavio ao mesmo tempo, para cronometrar 30 segundos, e depois a extremidade do segundo. Quando o primeiro queimar, ela saberá que 30 segundos do segundo também se queimaram. Assim, ao acender a outra extremidade do segundo pavio, conseguirá cronometrar 45 segundos e fazer sua fuga da cadeia. Você acabou de voltar de uma longa viagem de férias. Comprou uma mala nova para guardar todas as coisas que trouxe de lá. Mas ao chegar em casa, esqueceu o código para abri-la. Por sorte, deixou um bilhete no seu celular para ajudá-lo a decifrar o código do cadeado. 682. Um dígito está correto e no lugar. 614. Um dígito está certo, mas no lugar errado. 206. 2 dígitos estão corretos, mas ambos estão no lugar errado. 768. Todos os dígitos estão errados. 380. Um dígito está certo, mas no lugar errado. Qual é o código de 3 dígitos? (042). A manhã de sexta-feira começou agitada em Somerville. A delegacia de polícia recebeu uma ligação dizendo que uma mulher havia acabado de roubar um banco e foi vista entrando na Sunset Elementary School. O chefe de polícia correu para lá e descobriu que havia 2 professoras presentes naquela manhã. E soube imediatamente qual era a ladra. Você sabe dizer quem? Dê uma olhada na camisa de manga comprida da segunda professora. Ela tem um pouco de dinheiro aparecendo, e certamente é a ladra. A estação espacial Apex 18 ligou para a sede da NASA para denunciar um crime. Em uma missão recente, os astronautas recuperaram uma valiosa evidência que poderia provar que havia vida em Marte. O André, o chefe da missão, disse que colocou um pedaço de rocha em um cofre localizado na sala de armazenamento. Na manhã seguinte, ele foi até lá para vestir seu traje de astronauta e notou que o cofre estava aberto. E, oh não! A pedra estava faltando. A NASA conduziu uma investigação online para descobrir quem era o ladrão. A Paula falou que não estava se sentindo bem no dia anterior, por isso ficou o dia em seu quarto. O João garantiu que passou o dia anterior consertando um painel solar quebrado do lado de fora da nave e não viu nada. A Rebeca disse que passou as 24 horas anteriores conversando com o Centro Espacial da NASA para resolver um problema. Você consegue dizer quem está mentindo? É o João. Se ele saiu para verificar os painéis solares, primeiro precisou entrar na sala de armazenamento para vestir seu traje espacial. Além disso, há um item em forma de pedra no bolso esquerdo dele. Ele deve ser o culpado. Na terça-feira de manhã, a Ana recebeu uma ligação do chefe dela, o Tom. Ele estava aflito porque um documento muito importante havia desaparecido do escritório. O papel estava na mesa na noite anterior, mas não foi encontrado em lugar nenhum pela manhã. A Ana foi imediatamente até lá para interrogar os funcionários e logo reuniu 3 suspeitos. O Elias disse que havia passado a noite anterior no cinema. O Mauro havia levado a namorada para jantar e a Evelyn tinha visitado uma galeria de arte. Não demorou muito para Ana entender quem estava mentindo. Por quê? Era o Elias. Deu uma olhada no bilhete dele. A data é de domingo e não da noite anterior. Isso significa que provavelmente é ele que está mentindo. O Pedro estava perdido na floresta quando encontrou um mágico maligno, que lançou um feitiço sobre ele e o transportou para uma sala vazia dentro de uma enorme torre. Para piorar a situação,
O feiticeiro malvado colocou fogo na torre. A sala em que o rapaz estava não tinha portas e contava com apenas uma pequena janela. Felizmente, ele encontrou 3 poções mágicas que talvez pudessem ajudá-lo a escapar. Se bebesse a primeira, obteria uma força física incrível. Se escolhesse a segunda, poderia chamar qualquer animal que quisesse para ajudá-lo. E se tomasse a última poção, se transformaria em um vampiro. Qual poção o Pedro deve escolher? Bem, nenhum animal poderia ajudá-lo a escapar da torre. E mesmo que o rapaz tivesse toda a força do mundo, não seria capaz de vencer o fogo. Mas caso se transformasse em um vampiro, poderia se tornar um morcego e sair voando pela janelinha. Portanto, é a terceira garrafa. A Kátia se perdeu no deserto. Ela andou por horas quando, de repente, encontrou um enorme oásis. Mas para chegar à cachoeira principal, onde poderia beber água, tinha que atravessar uma ponte. Havia 3 que levavam ao mesmo lugar. A primeira estava longe do chão, e a corda parecia que poderia se romper a qualquer momento. A segunda tinha alguns jacarés de aparência faminta rastejando nela, e a última ficava acima de um lago cheio de plantas aquáticas venenosas. Qual ponte ela deveria escolher? A última. A ponte fica sobre um lago venenoso, mas a Kátia não tocará na água ao atravessá-la. O Roberto estava trabalhando em seu escritório quando uma grande falta de energia apagou todas as luzes do prédio. Ele ouviu passos se aproximando atrás dele e, quando se deu conta, estava se sentindo tonto. O rapaz desmaiou e acordou em uma sala minúscula que não tinha nada além de uma porta metálica. Ele tentou abri-la, mas ela estava trancada. Então notou que, ao lado dela, havia um pequeno dispositivo onde aparecia um sinal vermelho pedindo uma senha. Abaixo do dispositivo, havia um pedaço de papel com a seguinte dica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O Roberto leu o bilhete em voz alta várias vezes antes de finalmente descobrir qual era a senha. Você consegue adivinhar a que ele digitou no dispositivo? O rapaz digitou uma vez o número 2, 3 vezes o número 4, 5 vezes o número 6 e 7 vezes o número 8. Ufa, isso não era óbvio, não é? A Tânia é proprietária de uma boutique que produz e vende cerâmicas caras. Em uma sexta-feira, quando a semana de trabalho estava quase terminando, ela foi depositar o dinheiro do dia no cofre e ficou chocada ao descobrir que tudo havia sumido. Alguém havia roubado a grana. A garota suspeitou que deveria ter sido um de seus funcionários. Então perguntou a cada um deles o que estavam fazendo naquele dia. A Silvana, gerente de vendas, disse que estava prospectando novos clientes. O José, o ceramista, falou que sempre fazia uma xícara por dia e mostrou todas as que havia feito naquela semana. A Lily, designer, garantiu que estava trabalhando, mas também admitiu que não tinha sido muito produtiva naquele dia, devido a alguns problemas familiares. Quem mentiu? O José. Há 5 dias úteis em uma semana normal. O homem disse que fazia uma caneca por dia, mas só mostrou 4. Isso significa que perdeu um dia. Provavelmente aquele em que roubou o dinheiro. O Eduardo e o Silvio são melhores amigos. O Eduardo mora com sua esposa Léa e o Silvio mora sozinho. Você consegue identificar a casa do Silvio? Tem um bilhete de amor na geladeira da cozinha da direita. Portanto, o Silvio mora na cozinha da esquerda. O Eduardo está furioso porque a Léa limpou seu escritório em casa sem permissão. Você consegue identificar 5 mudanças? Aqui estão elas. Muitos vizinhos se reúnem para a venda de garagem do Eduardo. Um deles é um robô. Você consegue adivinhar quem?
este senhor. O Silvio está visitando uma praça de alimentação e encontra 2 padarias semelhantes. Você consegue identificar 5 diferenças entre elas. Aqui. E quanto a essas hamburguerias, você consegue encontrar 10 diferenças? Aqui estão elas. Você consegue identificar um erro neste menu? Atum não é um sorvete. E quanto a este menu de café, tem algum erro? As coberturas gratuitas têm preço. O Silvio trabalha em uma agência que realiza investigações super secretas. Eles estão procurando pessoas com superpoderes em todo o planeta. Um dia, um usuário anônimo invadiu o sistema corporativo onde todos os dados estavam armazenados. O Silvio encontra 3 suspeitos capazes de cometer tais crimes e os interroga. Ele faz apenas uma pergunta: o que você conseguiu descobrir quando roubou os dados? O Billy diz: não cometo esse tipo de crime há 15 anos, não quero voltar para a prisão. A Ana diz: eu ia roubar seus dados, mas mudei de ideia. Vocês não tinham nenhuma informação valiosa. Ninguém vai acreditar em super-heróis. E o Lucas responde: Se eu tivesse cometido um crime desses, teria coberto todos os rastros. quem está mentindo? A Ana, ela não poderia saber das informações secretas sem invadir o sistema deles. O Silvio está visitando um desfile de moda. Ele recebeu uma pista de que uma dessas modelos pode ser um robô. Você consegue adivinhar quem? A segunda senhora. Ela tem uma entrada USB no pescoço. A modelo robô, Nina, é muito famosa, e ninguém sabe que ela não é humana. O Silvio a convida para ir ao seu escritório. A Nina confessa: eu vim de outro planeta para estudar o comportamento humano. Infelizmente, alguém gravou seu interrogatório secreto e o publicou online. Apenas 4 pessoas estavam no escritório naquele momento. O Silvio questiona um por um. Ricardo, o faxineiro, diz: eu estava aspirando o 5º andar e não conseguia ouvir nada. Mia, a gerente, diz: sou uma grande fã da Nina, embora ela não seja humana. Eu nunca a deixaria em uma situação como essa. E o guarda, Beto, diz: não ouvi a conversa de vocês, estava assistindo a um jogo de futebol com o meu fone de ouvido. quem está mentindo? O Ricardo, o escritório é em um prédio de 4 andares. A Nina convida o Silvio para jantar. Ela mora em uma grande casa circular com uma empregada, um mordomo e um jardineiro. A Nina vai para seu quarto trocar de roupa. De repente, o Silvio ouve seus gritos e corre até ela. Oh não, alguém arrombou meu cofre e roubou meu colar de diamantes. O Silvio interroga a equipe. O mordomo diz que estava organizando a biblioteca. A empregada diz que estava tirando o pó dos cantos. E o jardineiro diz que estava regando as rosas. Quem está mentindo? A empregada. Ela estava tirando o pó dos cantos, mas a Nina mora em uma casa circular, portanto não tem cantos. O Silvio convida a Nina para um restaurante chique para desmentir os rumores de que ela é um robô. Você consegue identificar algum erro neste cardápio? Eles confundiram romã com carne. Um garçom traz o pedido. O Silvio sai da mesa para lavar as mãos e retorna em 2 minutos. Você consegue identificar 5 mudanças?
Aqui estão elas. A Nina escorrega e cai no chão. Agora, ela precisa substituir um fragmento quebrado em seu corpo o mais rápido possível. O Silvio a leva para um laboratório secreto. Eles precisam digitar um código de 3 dígitos para abrir a porta. Ele começa a procurar pistas e percebe algumas dicas escritas na parede, mas o último dígito foi apagado. Você pode ajudá-los a decifrar a senha? Os dígitos indicam o número de pontos de interseção das linhas, portanto, o último dígito é 4. Eles abrem a porta e entram em um corredor espaçoso. Uma nota na parede diz: "O laboratório está atrás da porta roxa." Você pode ajudá-los a encontrar a porta roxa? A primeira porta é de madeira, mas tem uma inscrição e uma seta indicando que a porta roxa está à direita. A segunda porta é pintada de azul e vermelho, então não se encaixa. Vamos dar uma olhada mais de perto na terceira porta. Há uma cor roxa sob a camada de tinta amarela, portanto eles devem escolher essa porta. A Nina dá uma festa em sua casa e convida o Silvio. Ele recebe uma mensagem anônima. Há um lobisomem entre os convidados. Você consegue encontrar essa pessoa? A primeira senhora está usando unhas muito longas e o segundo rapaz tem uma barba pesada. Mas isso não prova nada. Vamos dar uma olhada na terceira senhora. Ela está tentando esconder seus olhos de lobo amarelos e brilhantes sob seus óculos de sol elegantes. Na cozinha, o Silvio encontra 3 chefes preparando refeições deliciosas. Um deles é um criminoso. Você consegue adivinhar quem? A terceira senhora. Ela está adicionando fragmentos de vidro à comida. O Silvio chama a polícia e eles prendem a terceira chefe. Ela confessa que um dos convidados, o José, a subornou. Ele pediu que ela colocasse vidro no prato do Silvio. Mas há 3 Josés na festa. O policial lhes faz apenas uma pergunta. De onde você conhece o Silvio? O José 1 diz: sou um bilionário, não respondo a pergunta sem meu advogado. O José 2 diz: eu só vim aqui para ver a Nina porque ela é minha paixão, nunca vi o Silvio antes. E o José 3 diz: o Silvio e eu estudamos na mesma faculdade. Não o vejo há muitos anos, mas hoje nos encontramos por acaso. Quem está mentindo? O José 1, ele está usando uma camisa Gucci falsa. É improvável que ele seja um bilionário. No dia seguinte, o Silvio acorda em um porão empoeirado. Uma voz assustadora diz que ele pode passar por uma dessas 3 portas. Atrás da primeira porta tem um tanque com crocodilos. Atrás da segunda porta estão escondidas selvas cheias de animais selvagens. E tem uma baleia azul gigante atrás da terceira porta. Ela pode engolir facilmente um ser humano adulto. Qual porta é mais ou menos segura? O Silvio deve escolher a terceira porta. As baleias não podem sobreviver sem água, portanto não se trata de uma ameaça. O Silvio retorna ao seu escritório e descobre que alguém roubou a roupa de super-herói mais cara do laboratório. Apenas 3 pessoas sabiam da existência desse artefato e tinham a chave: a Mia, o Billy e a Rose. O Silvio questiona todos. A Mia diz: eu não estava me sentindo muito bem ontem, então fui para casa mais cedo. O Billy diz: tranquei o escritório às 22 horas e levei minha chave comigo. E a Rose diz: realizei os testes técnicos da roupa à tarde. Depois disso, eu a tranquei e fui embora. Quem roubou a roupa? A Mia. Ela está usando uma fantasia de super-herói por baixo da roupa. O Silvio faz um acordo com Mia. Se eu escrever seu peso exato em um pedaço de papel, você devolverá a roupa. A Mia concorda e dá ao Silvio um pedaço de papel e uma caneta. Em 1 minuto, ela devolve a roupa. O que o Silvio fez?
Ele fez literalmente o que disse. Ele escreveu a frase, seu peso exato no papel. O Silvio precisa encontrar novos investidores para a sua agência. Por isso está se reunindo com 3 pessoas, e cada uma delas lhe oferece um acordo. A Melina diz: eu costumava ter superpoderes únicos quando era pequena, mas não os desenvolvi. Agora estou velha e rica e quero investir em seu laboratório para ajudar pessoas como eu. A Carla diz: meus pais me deixaram bilhões de dólares. Quero investir em projetos progressistas. E o Alfredo diz: Olha, eu posso ajudar você a desenvolver sua agência, mas quero ter o controle acionário e contratar minha própria equipe. Um deles está mentindo. Você consegue adivinhar quem? Dê uma olhada mais de perto na mão de Melina. Ela é um robô. Assim, sua história é uma mentira, pois os robôs não envelhecem.